Olá! Passando aqui rapidinho no início do vídeo só para avisar que, caso você esteja procurando algum tópico específico ou algum assunto específico sobre os números complexos, olha aqui embaixo na seção de capítulos na descrição ou até mesmo na própria barrinha de tempo do YouTube, pois como este vídeo está falando sobre, bem, tudo que dá para deduzir sobre números imaginários usando álgebra, cálculo, trigonometria, etc., este vídeo acabou ficando bem longo, já que eu tentei cobrir o máximo possível de um assunto que é bem extenso. Bem, se você gosta de deduções e de descobrir como as coisas foram criadas do zero, eu recomendo que você assista o vídeo todo. Mas eu espero que você goste. E bom vídeo! Vamos começar nossa prova do que eu acho que é o ponto mais simples e o mais básico de se provar, que é mostrar que multiplicar um número positivo com um negativo resulta em um número negativo. Vamos começar com dois números reais positivos, A e B. Nós podemos dizer que A vezes zero é igual a zero. E aqui está uma prova geométrica que espero que convença vocês de que qualquer número vezes zero tem que dar zero. Bem, nós podemos expressar zero como a soma de B com menos B, pois um número somado com o seu negativo tem que dar zero. Eu espero que eu não tenha que provar isso para vocês também. Pela propriedade distributiva na multiplicação, nós podemos dizer que A vezes B resulta em AB, e A vezes menos B é A vezes menos B. Bem, como AB é um número positivo, então A vezes menos B tem que ser um valor negativo de AB, pois esse é o único número que, quando somado com AB, resulta em zero. Agora que nós provamos que multiplicar um número positivo por um negativo resulta em um número negativo, nós podemos mostrar que multiplicar dois números negativos vai resultar em um único número positivo. Nós podemos fazer isso começando com a mesma afirmação que antes. Vamos assumir dois números reais, A e B, maiores que zero. Nós começamos com menos B vezes zero, tendo que ser igual a zero. Separamos zero em A mais menos A e aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação, que menos B vezes A mais menos B vezes menos A tem que ser igual a zero. Nós já provamos que A vezes menos B tem que ser igual a menos AB. Portanto, substituímos isso na nossa equação. E vemos que menos AB mais A menos A vezes menos B tem que ser igual a zero. Portanto, menos A vezes menos B tem que ser igual a AB, pois note que AB é o único número que, quando somado com menos AB, resulta em zero. Caso essa lógica não tenha ficado tão clara para você com o uso de variáveis, aqui embaixo está um exemplo numérico que você pode verificar. Ao entender essas propriedades da multiplicação, nós podemos começar a perguntar e entender sobre a função raiz quadrada, que basicamente nesse caso a raiz quadrada de n é a mesma coisa que perguntar que número, quando multiplicado por ele mesmo, resulta em n. Quando eu faço a pergunta, por exemplo, raiz quadrada de 16, você provavelmente vai dizer 4, pois quando nós olhamos 4 vezes 4 é igual a 16. Mas note que a raiz quadrada de 16 também pode ser menos 4 pelo mesmo motivo. Menos 4 vezes menos 4 também é 16. Portanto, a maneira correta de utilizar esse operador raiz quadrada é com sinal de mais ou menos, pois tanto mais 4 quanto menos 4 são respostas válidas para essa pergunta. Tanto que é por isso que o símbolo de mais ou menos aparece na fórmula de Bhaskara, que nós deduzimos em um vídeo anterior. Essa noção da raiz quadrada ter dois valores possíveis como sua resposta fica mais clara ainda quando olhamos para sua operação inversa, x ao quadrado. Vamos supor a função ao lado. f de x é igual a x ao quadrado. Podemos ver que quando x é igual a 2, f de x vai ser igual a 4, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Quando x é igual a menos 1, f de x vai ser igual a 1, pois
menos 1 vezes menos 1 tem que ser igual a 1. E a mesma coisa para menos 3 e 3, que os dois, quando elevados ao quadrado, tem que resultar em 9 do mesmo jeito. Então, note que, se x for positivo ou negativo, x ao quadrado sempre vai ser um valor positivo. Então a pergunta que eu faço para você é: existe algum valor de x que quando eu elevo ao quadrado eu consigo um número negativo? Bem, vamos olhar o que foi descoberto até agora. Bem, x não pode ser zero, pois 0 vezes 0 tem que ser igual a zero. X não pode ser menor que zero, ou seja, x não pode ser negativo, pois negativo vezes negativo dá positivo. E x também não pode ser positivo, pois positivo vezes positivo dá um número positivo. Então, a resposta é óbvia, não é? Esse valor de x não pode existir. Correto? Bem, não exatamente. Nós já fizemos essa pergunta em um vídeo anterior, quando nós quisemos resolver o polinômio x ao cubo menos 15x é igual a 4. Nós utilizamos o método gerado por Girolamo Cardano. E nós descobrimos que x é igual a 4. Porém, para conseguir achar essa solução, nós tivemos que assumir que a raiz quadrada de menos 1 existe. Então, para acabar de vez com todas as dúvidas, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que a raiz quadrada de menos 1 existe. E vamos deduzir fatos a partir disso. Se encontrarmos alguma contradição ou falácia lógica ou algum paradoxo no meio do caminho, nós vamos ter realizado uma prova por contradição de que a raiz quadrada de menos 1 não pode existir. Mas, se nós encontrarmos em nossos argumentos total coerência, mesmo que eles sejam estranhos, se não houver nenhuma contradição lógica, nós vamos ter realizado uma prova direta de que a raiz quadrada de menos 1 existe. A partir de agora, vamos começar a usar uma notação um pouco mais tradicional. Pense no seguinte, o número i. E ele é apenas um número que, quando elevado ao quadrado, você consegue menos 1, tudo bem? Nós vamos começar a brincar com isso. Vamos ver o que acontece se nós multiplicamos i por ele mesmo repetidas vezes. Bem, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. Ou seja, menos 1 vezes i, que tem que resultar em menos i. I à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ou seja, menos 1 vezes menos 1, que tem que ser igual a 1. I à quinta é a mesma coisa que i à quarta vezes i. E como i à quarta é 1, e tudo vezes 1 tem que dar ele mesmo, i à quinta tem que ser igual a i. E note que esse padrão continua, até para potências maiores. I à quinta é igual a i à sexta é igual a i ao quadrado, que é menos i, i à sétima é igual a i à terceira, que é menos i à oitava é igual a i à quarta, que é igual a 1. E nós acabamos caindo nesse loop. Fique com essa ideia de ciclos na sua cabeça, pois ela vai ser importante no futuro. Mas nós podemos ver que é fácil achar a potência de i a partir da divisão por 4 e vendo o resto. Se o resto da divisão por 4 do expoente for 0, nós conseguimos 1. Mas se a divisão, o resto for 1, 2 ou 3, nós conseguimos i, menos 1 e menos i, respectivamente. Beleza, aquilo foi uma propriedade estranha, mas não parece ter nada de contraditório até agora. Então vamos continuar. Vamos ver o que acontece quando nós somamos o número i com números reais. Nós podemos escrevê-los na forma de a mais bi, onde tanto a e b são números reais, onde a é a parte real e b a parte imaginária do nosso número. Isso forma o que chamamos tradicionalmente de um número complexo. Bem, por exemplo, nós podemos somar 2 com a raiz quadrada de menos 4. Para esse exemplo, eu vou pegar só as raízes positivas por questão de simplicidade.
A raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 4, ou seja, 2i. Portanto, esse número é 2 mais 2i. E você pode se perguntar, nossa, mas a gente pode fazer isso? Eu posso simplesmente somar um número imaginário com um número real e não vai ter problema nenhum? Bem, você meio que já faz isso nas suas equações. Você soma racionais e irracionais sem nenhum problema, como 1 mais a raiz de 3. E você também soma variáveis mesmo sem saber o valor delas, como mostrado abaixo. Verificar a soma de números complexos é relativamente trivial. Nós apenas separamos a parte real da parte imaginária e colocamos o número i em evidência. Aí nós vemos que nós conseguimos outro número complexo, com a parte real e a parte imaginária. Aqui está um exemplo numérico, caso você tenha alguma dúvida, mas é bem simples. Ao somar números complexos, nós apenas somamos a parte real e a parte imaginária. Nada demais. Tudo bem, mas e a multiplicação de números complexos? Há alguma coisa de estranho nisso? Um pouco, mas, de novo, nenhuma contradição. Nós podemos simplesmente aplicar a propriedade distributiva na multiplicação, e assim nós conseguimos AC mais ADI mais BCI mais BDI ao quadrado. Se nós lembrarmos que i ao quadrado é menos 1, nós podemos, de novo, separar a parte real da imaginária e conseguimos outro número complexo. Nós podemos mostrar isso também a partir de um exemplo numérico, pois eu sei que a expressão pode ficar um pouco complicada se você não está utilizando números. Você, assim como os matemáticos do século XVII, deve estar aos poucos ficando mais confortável com a ideia de raízes quadradas negativas e sua utilização na resolução de problemas. Mas quem teve um dos maiores impactos na análise complexa foi René Descartes, com a sua invenção. Você provavelmente conhece ele pela sua filosofia, mas ele também foi um incrível matemático que inventou o plano cartesiano, que justamente o nome veio em homenagem a ele. No plano cartesiano, uma posição pode ser dada por um ponto xy qualquer. Por exemplo, o ponto 4, 3 pode ser encontrado ao vermos a linha x e a linha y no plano. Ou a reta y é igual a 1 mais 2x. Essa equação forma uma reta, e nessa reta estão todos os pontos que satisfazem essa equação, com estes sendo alguns pontos que tornam essa equação verdadeira. René Descartes percebeu que, por um número complexo ser formado por dois números essencialmente, ele poderia expressá-los da mesma maneira em seu plano, sendo uma coordenada real e uma coordenada imaginária. Portanto, todo número complexo poderia ser expresso como uma posição em seu plano. Pensando na ideia de René Descartes, nós podemos voltar ao que pensamos anteriormente, com i não podendo ser igual, maior ou menor que zero. Se nós pensarmos na reta real, nós podemos ver que o zero está exatamente no meio dela, todos os números maiores que zero estão à sua direita, e todos os números menores que zero estão à sua esquerda. Então, onde seria a posição ideal para o número i? De acordo com René Descartes, a posição ideal seria exatamente em cima do zero, pois, assim, nós poderíamos criar um sistema de coordenadas igual ao plano cartesiano para representar todos os números complexos, que são uma combinação de unidades reais e unidades imaginárias. Como agora nós podemos expressar números complexos em termos de coordenadas cartesianas, nós podemos agora trabalhar com eles em termos de geometria. Por exemplo, o ponto 4, 3. Em um plano cartesiano, nós podemos dizer que ele pode ser encontrado a partir da ideia que você anda 4 unidades na reta real e depois sobe 3 unidades no eixo imaginário.
Para facilitar o entendimento geométrico, eu utilizarei da calculadora gráfica Desmos, que é uma ótima ferramenta, eu recomendo seu uso. Bem, você pode observar que o ponto azul e o ponto vermelho são números complexos num plano, e o ponto laranja é a soma desses dois números complexos. Vocês podem ver que ele segue a mesma regra, com a parte real sendo somada com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. 2 mais 2 é 4 e 2 menos 1 é 1. E vejo que, se eu colocar um número puramente imaginário com um número puramente real, a soma ainda faz sentido. Algum de vocês, caso já tenham estudado álgebra linear ou geometria analítica, podem ter notado que a soma de números complexos é bem parecida com a soma de vetores no plano. E vocês estariam corretos. A lógica da soma é a mesma. Afinal, eu posso traçar uma reta da origem até o ponto azul e também posso traçar uma reta da origem até o ponto vermelho. E vocês podem notar que a reta que sai da origem até o ponto vermelho é igual à reta que sai do ponto azul até o ponto laranja. E a reta que sai da origem até o ponto azul é igual à reta que sai do ponto vermelho até o ponto laranja. Pois podemos representar a soma como a junção dessas duas retas para chegarmos em alguma coordenada específica no nosso plano. Agora que entendemos a soma no plano complexo, podemos também entender a noção de valor absoluto. Note que valor absoluto será definido como a distância de um ponto até a origem do nosso plano. Como o eixo da reta real e da reta imaginária são perpendiculares, nós podemos traçar um triângulo retângulo. E facilmente é possível achar a distância com o teorema de Pitágoras. Assim, o valor absoluto do ponto 4 mais 3i é 5. Note que a noção de distância também faz sentido quando aplicada apenas à reta real, pois o ponto menos 3 está a uma distância de 3 da origem. E claro, como nós agora estamos falando de triângulos e geometria, o próximo passo lógico é falar de trigonometria. Como nós podemos definir a distância como o valor absoluto, nós podemos definir a parte real e imaginária em termos de seno e cosseno do ângulo que o nosso número complexo vai formar com a reta real. Isso faz sentido, pois nós apenas é como se nós estivéssemos fazendo a mudança da forma cartesiana para a forma polar, que ao invés de expressar um número em termos da soma da sua parte real e da sua parte imaginária, estamos expressando ele a partir da sua distância da origem e do ângulo que ele forma. E você pode pensar, para que serve isso? Para que eu vou querer expressar números complexos na forma polar, ao invés da forma normal? Bem, vamos ver o que acontece quando nós multiplicamos dois números complexos na sua forma polar. Nós podemos fazer a multiplicação normal, utilizando a propriedade distributiva, e lembrando que i ao quadrado não passa de menos 1. Nós conseguimos cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, mais i cosseno 1, seno 2, mais cosseno 2, seno 1. Se você lembra das suas aulas de trigonometria, essas expressões vão parecer familiares, pois elas não passam da expressão da soma do cosseno e da soma do seno. Ou seja, para multiplicar um número complexo na sua forma polar, nós apenas temos que multiplicar as distâncias e somar os ângulos. De novo, voltamos para a calculadora gráfica do Desmos para podermos ver o efeito da multiplicação em números complexos. Aqui no centro do nosso gráfico, eu plotei um círculo de raio 1, só para facilitar nosso entendimento. E agora eu irei habilitar
o produto, o ponto que representa o produto do ponto azul com o ponto vermelho, que são nossos números complexos. E eu também irei habilitar a reta do número complexo que representa o produto do número azul com o número vermelho, para você poder visualizar que a distância que o ponto roxo está da origem é a mesma que a distância do ponto vermelho está da origem. E por que isso acontece? Se você observar, o ponto azul está na coordenada 0.8, 0.6, que, usando o teorema de Pitágoras, você pode ver que 0.8 ao quadrado mais 0.6 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, este ponto está a uma distância 1 da origem. Portanto, nós apenas somamos este ângulo ao ângulo da reta vermelha e nós não mudamos a distância, pois a distância vezes 1 é a própria distância. Mas, se nós colocarmos, por exemplo, este ponto aqui, em cima do 1, podemos ver que 1 vezes um número complexo ainda é esse mesmo número complexo. E se nós multiplicarmos por menos 1, de novo, ele fica na posição oposta, pois a parte positiva fica negativa e a negativa fica positiva. Essa propriedade dos números complexos em sua forma polar de apenas multiplicar as distâncias e somar os ângulos também torna algumas explicações mais interessantes, como, por exemplo, a ideia do ciclo do i, que se você multiplicar i por si mesmo repetidas vezes, você fica dando voltas em torno desses mesmos valores. E são voltas literais, pois i vai ter uma magnitude de 1 com um ângulo de 90 graus. Com 90 graus, você inicialmente está no ponto i. Você gira no sentido anti-horário e você cai no número menos 1. Você de novo gira no sentido anti-horário 90 graus e você cai em menos i. E você de novo gira no sentido anti-horário e você cai no número 1. E mais uma vez, no i à quinta, você chega no próprio i. Isso também explica a propriedade de números negativos. Quando multiplicados, eles têm um ângulo de 180 graus. Ou seja, quando você tem dois ângulos de 180 graus, você dá uma volta completa ao redor do plano complexo e você cai na reta dos positivos. E números positivos não somam ângulo algum. Por isso que eles apenas aumentam a magnitude do nosso número complexo. Isso é tudo que dá para ser deduzido dos números complexos com álgebra e geometria. Para nós chegarmos na última propriedade que eu considero uma das mais importantes, você vai ter que ter um bom conhecimento sobre funções, somatórios e derivadas, e também ter uma noção básica de como a série de Taylor funciona para algumas explicações futuras. Para a explicação da nossa função super especial, vamos primeiro revisar algumas regras básicas de cálculo. Primeiramente, a derivada da função e elevado a x é ela mesma. A derivada de uma constante vezes uma função é igual a essa constante vezes a derivada da função. E a regra da cadeia, que neste caso em específico, nós multiplicamos a constante vezes a nossa função original. Bem, caso a nossa constante seja um número imaginário i, nós podemos ver que, se nós aplicarmos a função derivada repetidas vezes, nós acabamos caindo no caso de exponenciação repetida do número i. Portanto, nós acabamos num ciclo. Então, pode vir uma ideia básica de: será que essa função tem alguma coisa de especial com a ideia de dar voltas, talvez? E para mostrar que a função e elevado a x é especial e tem relação com a ideia de dar voltas de alguma maneira, eu vou mostrar uma função especial para vocês. Essa função é f de x é igual a cosseno de x menos i seno x vezes e elevado a x.
Vocês vão ver que quando nós tiramos a derivada dessa função, utilizando a regra do produto, nós conseguimos a seguinte expressão. Aplicando a função derivada e multiplicando tudo de maneira correta, nós conseguimos a expressão que a derivada dessa função é igual a i cosseno x mais seno x menos seno x menos i cosseno x. Os cossenos se cancelam e os senos também, sobrando apenas zero vezes a nossa função, que dá no total que a derivada dessa função tem que ser igual a zero. Ou seja, essa é uma função constante. O seu valor não muda nunca. Sabemos que f de zero é igual a 1, pois cosseno de zero é 1, seno de zero é zero, ou seja, i elevado a zero é zero, ou seja, 1 vezes 1 é 1. E com o valor não muda nunca, podemos substituir f de x da seguinte maneira. Nós podemos dividir os dois lados da equação por e elevado a ix e aplicar a seguinte substituição. Eu vou dizer que x é igual a menos θ. E você pode notar que cosseno, por ser cosseno tem a propriedade de uma função par, e seno tem a propriedade de uma função ímpar. Portanto, nós conseguimos que e elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Outro jeito de demonstrar o fato de que e elevado a ix é igual a cosseno x mais i seno x é a partir da demonstração pela série de Taylor. Aqui está a expansão da série de Taylor da função e elevado a x, e aqui está a expansão de Taylor da função seno de x e cosseno de x. Note o que acontece quando eu substituo x por iθ na função e elevado a x. Você pode notar que nós conseguimos uma expressão com números reais e imaginários alternando e também a alternância entre positivos e negativos. Se nós separarmos a parte real da parte imaginária, você pode perceber que a parte real é a mesma expansão de Taylor de cosseno, e a parte imaginária é a mesma expansão de Taylor do seno. Ou seja, de novo, e elevado a iθ tem que ser igual a cosseno mais i seno θ. E por incrível que pareça, essa fórmula magnífica desenvolvida pelo grande matemático Euler é daí que vem o símbolo do canal. Pois se você substituir θ por π, lembrando que π é 180 graus, você consegue menos 1, já que o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é zero. Assim, e elevado a πi tem que ser igual a menos 1, considerado uma das expressões mais belas da matemática, representando três constantes importantíssimas. É uma equação compacta e simples. E se você chegou até aqui, você deve concordar que são propriedades bem interessantes que este número raiz quadrada de menos 1 tem. E que as expressões podem ser um ótimo artifício matemático para resolver problemas, mas talvez você ainda esteja questionando se esse número realmente existe no mundo real. E talvez você considere ele apenas um artifício matemático, útil para resolver problemas, mas impossível de ser encontrado na nossa realidade. E você estaria certo. Bem, até que um cara chamado Schrödinger te provou que você está errado. Esta é a equação de onda que Schrödinger desenvolveu. E este i em sua equação é o próprio número imaginário. Esta equação não pertence à matemática, mas sim à física. Ela é utilizada para descrever o movimento de partículas quânticas e ondas. Graças à propriedade da derivada de e elevado a x e o fato de e elevado a iθ representar a conjunção de cosseno e seno, essa função descreve perfeitamente o comportamento de partículas. E acredite, foi uma surpresa para Schrödinger e toda a comunidade científica quando isso aconteceu. Mas, ao incluir a unidade imaginária, a sua equação parou de ser uma equação de condução de calor e passou a representar todos os comportamentos físicos que conhecemos de uma partícula quântica. Ela se tornou algo muito maior. E bem, quântica não é a única aplicação do número imaginário.
Descobrimos aplicação em dinâmicas de fluido e correntes elétricas. E bem, qualquer coisa que utilize ondas para descrever seu comportamento, é bom você verificar se essa função se encaixa bem na descrição. Equações diferenciais e números imaginários são ótimos para descrever ondas. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se inscreva no canal caso queira mais. E até a próxima!